Round 6. Eu falava Round 6, aí eu descobri que esse é o título brasileiro, então deve ser Round 6 mesmo. Até porque o título americano é Squid Game, ou O Jogo da Lula. Que foi isso, minha gente? Pra qualquer lado que eu olhava, tinha gente conversando sobre essa série, uma avalanche de memes, até os aplicativos de comida ficavam mandando notificação, falando de batatinha 1, 2, 3, e eu lá, sem entender nada. Eu costumo assistir algumas séries, mas normalmente eu assisto no meu tempo, quando eu tô afim. Só que era tanto meme e tanta discussão que eu tinha que desviar dos spoilers, que nem o Neo desviando dos tiros lá no Matrix. Então eu resolvi assistir, não parei mais, assisti tudo em uns 2 dias. Devo confessar que foi melhor do que eu esperava. Achei que era só hype, mas a coisa foi ficando interessante. Como de costume, eu vou começar com uma breve sinopse pra gente se situar melhor na análise. A gente acompanha o protagonista Seong Ji-hoon, um homem de 47 anos que se envolve em problemas com apostas e tem uma relação meio conturbada com a filha, que mora com a mãe e o padrasto. Quando o Ji-hoon tá no fundo do poço, ele encontra um estranho que o desafia para um jogo simples. É o equivalente àqueles jogos de bater figurinha ou tazo que tinha aqui no Brasil. Depois deles jogarem, o estranho dá um cartão pro Ji-hoon dizendo que ele pode ganhar muito dinheiro se quiser participar de outros jogos. Ele fica meio na dúvida, mas quando a situação dele começa a ficar cada vez mais complicada, ele resolve ver se realmente esses tais jogos podem ajudar na situação financeira dele. A coisa começa a ficar nervosa quando os participantes descobrem, da pior forma possível, que o jogo tem consequências muito sérias, já que os eliminados são realmente eliminados, E é nesse clima que acontece uma mistura de brincadeiras de criança e um visual colorido com violência e tensão. Inclusive, quem conhece alguns filmes de terror orientais sabe que esse contraste de inocência, terror, é algo muito utilizado lá. Claro que essa é uma série coreana e obviamente não dá pra definir todo o continente asiático como uma coisa só. Mas apesar de cada país ter algumas diferenças nas suas tradições, costumes, quem tem algum contato com produções asiáticas, sejam filmes, animes ou séries, vai acabar notando muitas semelhanças, principalmente por esses conteúdos normalmente terem uma pegada bem diferente das produções ocidentais. Tem muitas coisas que eu poderia falar sobre o Round 6, mas quem acompanha o canal aqui e assistiu os outros vídeos deve ter notado que eu sempre tento não ficar preso só ao enredo. Claro que isso é uma parte super importante, mas ele é só um dos elementos dentro de um filme, e é isso que eu gostaria de destacar nessa análise. O Round 6 traz uma carga enorme de narrativa visual, que é um traço muito forte nas obras asiáticas. E o modo como as imagens contam histórias por si só sempre são muito criativas, muito marcantes. E essa foi uma das primeiras coisas que me despertou interesse enquanto eu estava assistindo essa série. Diretores como Kurosawa ou Yasujiro Ozu, por exemplo, sempre usaram narrativa visual como uma forma de integrar elementos do filme para conseguir potencializar sentimentos. Isso é cinema criativo. Imagina uma cena onde um personagem está furioso e ele simplesmente começa a gritar: "Meu Deus, eu tô tão furioso!" Agora imagina uma cena com um personagem cheio de raiva e essa cena é assim. Esse tipo de utilização de elementos fílmicos para a composição de um significado maior é o que realmente vai fazer com que a narrativa do filme seja interessante. Qualquer um pode apontar uma câmera para um ator e pedir para ele falar que está furioso, mas nem todo mundo consegue encontrar alternativas que demonstrem esses sentimentos de uma maneira criativa, fora do convencional. Tem um livro do Tarkovsky chamado Esculpir o Tempo. Nesse livro tem uma passagem, eu não me lembro palavra por palavra, mas ele usa um exemplo que era algo tipo um homem que cruza por uma mulher na rua, eles trocam um olhar que dura poucos segundos e disso surge um sentimento que aquele homem nunca vai esquecer. E ele diz que um diretor pode montar uma cena idêntica àquela, ele pode reconstruir a rua, usar atores parecidos com aquelas pessoas, reproduzir figurinos, etc. Mas o que o homem sentiu naquele momento, naquela troca de olhares? Como é que isso se traduz num filme? E essa é a busca de um diretor na hora de compor uma cena. Nunca vai ser uma questão de estética somente. Movimento de câmera não ganha Oscar, como dizia o Buster Keaton. Todos os elementos que fazem parte do filme vão ser responsáveis por traduzir o que aquele personagem está sentindo. E é esse tipo de coisa que a gente vê muito no cinema asiático. É o tipo de coisa que nem sempre as pessoas percebem. A gente já desenvolveu uma concepção inconsciente das técnicas de cinema. Quando corta de um ângulo para o outro, a gente entende que tem duas pessoas se olhando. Quando corta de uma cena para outra, a gente entende se passou tempo ou não, dependendo de como é feita a montagem. E quem não está acostumado com essas características de produções coreanas, japonesas, chinesas, etc., pode até achar estranho. A atuação é muito mais intensa, é hiperdramática, os tempos, as pausas, tudo faz parte de uma cultura que é totalmente diferente da nossa. O Ocidente é muito imediatista, muito impaciente. Os maiores blockbusters ocidentais geralmente usam montagens rápidas e tentam colocar muita coisa em um curto espaço de tempo, como se uma cena um pouco mais longa fosse fazer as pessoas desistirem de assistir. E talvez seja por esse tipo de coisa que essa série fez tanto sucesso por aqui, porque quando se fala em construção de tensão cinematográfica, é toda uma questão de tempo, de saber respeitar aquela linha de desenvolvimento até o clímax.
e não pular direto pros finalmente. Então essas técnicas que a gente vê no Round 6, elas funcionam perfeitamente dentro da proposta dessa série, justamente por ela ser extremamente tensa. E a maioria dos elementos usados na narrativa sempre intensificam a tensão que os personagens estão sentindo. Elas fazem com que a gente consiga sentir também o desespero desses personagens e tal. Na primeira vez que eu ouvi falar dessa série, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o Battle Royale. O filme japonês dos anos 2000, talvez você conheçam o termo Battle Royale, que se popularizou hoje em dia devido a jogos com a proposta de um campo de batalha, onde todo mundo tem que se matar até sobrar só um. A premissa desse filme é exatamente essa, inclusive é por isso que o título Battle Royale virou sinônimo desse tipo de competição. Mas conforme eu fui assistindo o Round 6, ele já parece algo diferente do Battle Royale. E eu vi também que muitas pessoas estavam comparando o Round 6 com As the Gods Will, que eu acho que não tem um título brasileiro, mas que em português significa Como Querem os Deuses. Esse filme é do Takashi Miike, um diretor conhecido por filmes mais tensos, com bastante conflito emocional, bastante violência. Mas como eu já falei antes, tem muitos filmes com temáticas parecidas, mas que são completamente diferentes. Olha só quantos filmes sobre a Segunda Guerra existem, por exemplo. Mas é muito difícil comparar um filme tipo A Lista de Schindler com O Resgate do Soldado Ryan, por exemplo. Os dois são filmes ótimos, mas apesar de usarem a Segunda Guerra como um ponto de partida, eles acabam não só indo por caminhos diferentes, mas também têm estilos narrativos completamente diferentes. E é meio curioso que depois de ouvir tanto falar sobre como o Round 6 teria copiado esses filmes e séries, o que eu achei mais parecido com o Round 6 é uma série de jogos chamada Danganronpa. São jogos muito interessantes. No primeiro jogo da saga, tu é um jovem estudante que é escolhido para entrar numa escola, onde pouquíssimos conseguem entrar, mas umas coisas acontecem e eles acabam presos lá dentro participando de um jogo onde eles têm que matar uns aos outros. Essa premissa é bem parecida com esses outros exemplos que eu citei aqui, tipo Battle Royale ou As the Gods Will, mas apesar da história desse jogo se distanciar um pouco do Round 6, a narrativa do Danganronpa pra mim chega bem mais perto do que esses filmes, porque tem vários elementos como músicas divertidas, arte colorida, estilizada, um mascote meio fofinho, meio bizarro, que contrastam com os sentimentos de desespero desses personagens. Inclusive esse é o ponto principal do jogo, a esperança contra o desespero. E eu entendi que a série Round 6 também tem muito disso. Não é só aquela premissa de como as pessoas são capazes de atos impensáveis, situações extremas. Tudo é muito mais focado em como o desespero pode tomar conta e em que parte disso tem espaço para se ter esperança, confiar no próximo, etc. Inclusive, esse foi um dos motivos para eu não ter gostado tanto do final dessa primeira temporada. Eu não digo o final da série porque com todo o sucesso que ela fez, com certeza vão ter mais temporadas, apesar do diretor ter dito que não. Mas eu juro que no final eu tava esperando toda aquela carga pesada filosófica oriental e eu confesso que não foi bem como eu esperava. Mas isso também não faz com que eu gostasse menos da série como um todo. Eu achava que era só hype, me surpreendi, gostei bastante da série. E mais do que isso, eu acho que é muito importante que esteja havendo essa abertura para produções coreanas. Tem diretores como Kim Ki-duk ou Park Chan-wook que também tiveram bastante reconhecimento no ocidente. E agora, principalmente depois do Oscar de melhor filme, né, que o Bong Joon-ho ganhou com Parasita, parece que o mundo está se abrindo mais para produções asiáticas. E eu espero que continue assim, porque quando eu vejo tanta coisa boa por aí, eu fico pensando que as pessoas só não gostam porque elas não conhecem. Foi preciso um evento quase aleatório, um tipo de surto coletivo que gerou toda essa hype, para fazer muita gente que talvez jamais se interessasse por uma série coreana vir assistir essa série. Eu tenho visto que depois do Round 6 a galera tá se abrindo mais para outras séries como Sweet Home ou Alice in Borderland, que inclusive eu gostei bastante também. É legal saber que as pessoas não estão só querendo consumir produções norte-americanas, afinal tem muita produção boa em tudo quanto é canto do mundo. Eu gostei muito de fazer esse vídeo e eu não costumo ficar pedindo like, mas uma coisa que eu acho interessante é a troca de ideias, então quem quiser interagir, deixar um comentário aqui embaixo, eu vou responder sempre que eu puder, e também é legal para interagir com outras pessoas que assistiram esse vídeo e talvez tenham opiniões que queiram compartilhar. Bom, eu vou ficando por aqui, daqui a uns dias tem vídeo novo no canal, então até a próxima. Valeu!